Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, estamos quase fechando a nossa semana e eu queria aproveitar esse momento aqui para convidar você, para chamar mais pessoas para estarem conosco. Nosso grupo está aberto e quando você convida pessoas para ouvir a palavra, você está pregando também a palavra de Deus. Começamos em janeiro, Gênesis 1, já estamos aqui em 2 Reis, capítulo 14, capítulo que nós vamos meditar. Hoje nós vamos ver o reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Joás foi aquele rei que os homens conspiraram contra ele e o mataram. Um rei que teve medo dos sírios. Quando Azael tomou Jerusalém, ele entregou todos os presentes, todos os tesouros que haviam ali na casa do Senhor, e para que Azael saísse de Jerusalém, e assim ele se demonstrou fraco, foi traído pelos seus servos. Mas nós temos aqui a notícia de que Amazias andou nos caminhos do Senhor como Joás, não como Davi, mas andou e fez o que era reto perante o Senhor. A gente percebe o temor aqui, Amazias cumprindo o que está em Deuteronômio 24, versículo 16, quando ele mata aqueles que conspiraram contra o seu pai, mas poupa os filhos, porque o livro da lei dizia, como cita aí o versículo 6, que os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos mortos por causa dos pais. Ele então teve a sabedoria de guiar a sua decisão aqui pela palavra de Deus. O Senhor deu vitória no Vale do Sal para Amazias sobre os edomitas. Ele matou 10 mil ali edomitas, mudou o nome da cidade, pôs o nome da cidade de Sela em Joqutel, que é o nome até aqueles dias, os dias nos quais este livro foi escrito, e o orgulho tomou conta no coração de Amazias. Ele achou que ele era capaz. Tanto é que ele desafia os seus irmãos, os irmãos do norte. Ele se dirige aí a Jeoás, convidando para uma guerra. E Jeoás o menospreza e diz assim: olha, um espinheiro disse ao cedro. O espinheiro, Judá, frágil, insignificante. O cedro, Israel, forte, imponente. Ele diz: dá a mão da sua filha por mulher do meu filho. Uma alusão ao casamento aqui é um menosprezo que o rei de Israel está fazendo ao rei de Judá, porque casamentos naquela época dificilmente saíam fora dos padrões sociais. Uma pessoa de um padrão social diferente, se ela ousasse pedir ali o casamento, né, em casamento, alguém de uma classe social diferente, isso tinha que ter um motivo muito específico. Por exemplo, Saul ofereceu sua filha a quem derrotasse o gigante. Então, ou seja, um feito enorme teria que acontecer para que esse homem conquistasse esse direito. Naquela época havia o dote, e o dote era pago de acordo com a condição social. E o que o rei de Israel está dizendo, Jeoás, está dizendo: ó, se enxerga, Amazias, você está propondo algo que está muito distante de você. E ele fala sobre um animal que sai do Líbano e que amassa, pisoteia o espinheiro. O cedro é o cedro do Líbano. Portanto, está dizendo de Israel que se Israel for contra o espinheiro, vai ser como um animal que o pisoteia e que acaba com ele. Ele diz: olha, seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se no que você fez, você obteve vitória dos edomitas, vai para casa. Para que você vai fazer isso com Israel? Trará essa desgraça. Perceba que o próprio Jeoás não quer essa guerra. O reino do norte e do sul, nós percebemos que eles tinham uma certa comunhão. Nós percebemos aí, por exemplo, Josafá, Acabe, sempre há uma relação. E aqui, Amazias faz um desafio a Jeoás. Jeoás é aquele homem que Eliseu profetizou que ele feriria os sírios. Portanto, Amazias não está se dirigindo a um rei qualquer. Mas como ele provocou, ele não quis atendê-lo, Jeoás vai contra ele, o prende, derrota, os soldados fogem para sua tenda, ele faz uma abertura no muro de Jerusalém de cerca de 200 metros. Além disso, ele leva todo o tesouro, tudo que havia na casa do Senhor, ele leva para Samaria. E os demais atos de Jeoás, né, ele contra Amazias, rei de Judá, está escrito aí no livro das histórias do rei de Israel. Daqui a pouco nós vamos ver as histórias narradas no primeiro e no segundo livro das crônicas dos reis de Israel, e nós vamos ver várias histórias aí com mais detalhes. Amazias, então, ele viveu 15 anos depois da morte de Jeoás. Lá em Jerusalém ele permaneceu, porém conspiraram contra ele, ele foge para Lax, e lá eles mandam matá-lo, arrumou uma maneira de matá-lo, e trouxeram, sepultaram com seu pai, Davi, no túmulo da cidade de Davi, e Uzias, que foi um bom rei, começou a reinar com 16 anos de idade, e ele vai reconstruir Elate e restituir Judá. Também no texto aqui vai mostrar que Jeoás vai morrer, e quem vai reinar no lugar dele é Jeroboão II, que vai pecar como Jeroboão I, filho de Nebate, e fazer desviar-se o povo de Israel dos caminhos do Senhor. Porém, Jeroboão II vai restabelecer os limites de Israel. Ele vai restabelecer os territórios perdidos de Israel, conforme profecia que o Senhor havia dado a quem? Ao profeta Jonas. Está aí no versículo de número 25,
restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Hefer. Porque o Senhor viu a aflição de Israel, que era muito, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Então você percebe que o Senhor continua tendo misericórdia do seu povo, mesmo o seu povo andando em desobediência. O Senhor vai usar Jeroboão II para aliviar, porque Deus se importa com o sofrimento do seu povo. Quais as aplicações que nós temos aqui? Primeiro, meu querido irmão, é que vale a pena andar em retidão ao Senhor. Amazias continuou nos passos do seu pai Joás. Fez o que era reto perante o Senhor. Por isso o Senhor foi com Amazias, por isso o Senhor era com ele, por isso o Senhor deu a ele a vitória sobre os edomitas, e muitas outras poderia ter dado, se não fosse pela a segunda aplicação que nós vamos fazer. Ele deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. Às vezes, meu querido irmão, nós começamos bem a caminhada, começamos dependendo de Deus, seguindo retamente o Senhor. O Senhor nos concede a vitória e nós achamos que nós conseguimos pelo nosso próprio braço. Nós achamos que não precisamos mais depender do Senhor. Achamos que podemos ser conduzidos de acordo com o nosso querer. Não consultamos o Senhor. Se o Senhor tivesse sido consultado, com certeza o Senhor diria para ele que não. Não havia razão para que eles estivessem em guerra aqui. Eram irmãos, estavam separados os reinos, mas eram irmãos. Não havia motivo para isso. Não era vontade de Deus. Porém, ele não consultou o Senhor e o seu coração se encheu de orgulho. E a Bíblia nos diz que o quê? O orgulho precede a ruína. O orgulho precede a queda. A soberba precede a queda. Soberba é confiar em si mesmo, é acreditar que tudo pode, que pode fazer. E com isso, o que aconteceu? Ele foi humilhado. No capítulo anterior, nós vemos que a vitória vem da mão do Senhor, lembra? O povo ficou ali reduzido, um exército pequenininho, apenas 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens. Com isso, Jeoás derrotou os sírios por 3 vezes. Mas agora, Amazias deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. Essa história traz para nós um princípio também espiritual. A Bíblia nos diz que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Neste caso, Amazias se julgou forte, poderoso, confiou na força do seu exército que havia vencido ali os edomitas, e quando ele achou que era forte, ele se mostrou fraco. Por quê? Porque foi derrotado aí por Jeoás, que tentou aconselhá-lo a fugir disso. Portanto, cuidado com o orgulho. O orgulho pode nos levar a grandes fracassos, grandes ruínas. Como foi dito aqui, o orgulho ele precede, a soberba precede a queda, precede a ruína. E aquelas pessoas que se engrandecem acabam sendo humilhadas. Mas a Bíblia diz que o contrário também é verdade. Aqueles que se humilham, que dependem do poder de Deus, no seu devido tempo, são exaltados. E Amazias, com isso, mostrou que o seu governo era duvidoso, criou uma instabilidade, mesmo tendo feito o que é reto perante o Senhor. Quando Jeoás invade ali, derruba 200 metros da muralha de Jerusalém, o governo daquela cidade se torna frágil e conspiram então contra Amazias. Ele tem que fugir para Lax, onde é morto, o trazem de volta, e Uzias, o seu filho, reina em seu lugar. Uzias começa a reinar com 16 anos de idade, e ele vai fazer o que é bom perante o Senhor, aos olhos do Senhor. Ele vai reconstruir Elate e restituí-la a Judá. E aí, nós temos aqui um último momento, uma última lição, é que Jeroboão II, filho de Jeoás, que era o rei que pelejou aqui com Amazias, ele recebe o nome então de Jeroboão e anda nos caminhos do primeiro Jeroboão, filho de Nebate, fazendo o que é mal perante o Senhor. No entanto, aqui aparece a figura do profeta Jonas. O profeta Jonas, portanto, ele é contemporâneo, aquela profecia, aquele livro do profeta Jonas, aquilo que chega a ele, aquela palavra para que ele pregue aos ninivitas, tudo isso aconteceu dentro desse contexto aqui. Daí a gente começa a entender por que Jonas tinha uma aversão aos outros povos, porque Israel estava constantemente sendo atacada pelos sírios e também pela ameaça dos assírios. Você vai ver, Nínive, por exemplo, pertencia aos assírios, que era um povo que era extremamente cruel. A primeira coisa que fazia era destruir a fé, né? Perceba que no contexto bélico há uma ideia de disputa entre deuses, e quando uma nação vence a outra, a primeira coisa que eles fazem é atacar os deuses dessa nação, quebram colunas, destroem os postes ídolos, roubam o palácio, como foi o caso aqui. O próprio Jeoás, ao vencer Amazias, tomou tudo que havia no templo e levou lá para Samaria. E aqui também nós temos o profeta Jonas, que traz uma profecia de que Israel teria seus limites restaurados. E o Senhor usa Jeroboão II para fazer isso. E os limites são restaurados, está aí no versículo 25, de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta. Então o Senhor havia profetizado que restauraria os limites de Israel. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Senhor
tem misericórdia do seu povo, não obstante o seu pecado. Nós temos Jeroboão II, que fez o que é mal perante o Senhor, e Jeroboão II ainda vai ser usado pelo Senhor para poder restabelecer os limites de Israel. Por quê? Porque o Senhor olhou para a aflição de Israel e era muito amarga. O Senhor, ele permite que homens que não andam retamente segundo o seu coração sejam usados ainda com poder por ele para cumprirem os seus propósitos. E aí, meu querido irmão, trazendo uma aplicação rápida para a sua vida, eu queria aplicar da seguinte maneira: vale a pena fazer o que é reto perante o Senhor. Foi o que Amazias fez no começo do seu ministério. Amazias fez, a gente percebe que Amazias, cumprindo a lei, Deuteronômio 24:16, não puniu os filhos daqueles transgressores que haviam conspirado contra o seu pai, só puniu os transgressores, cumprindo assim a lei de Moisés, fazia o que era reto perante o Senhor o abençoou, o Senhor deu vitória sobre os edomitas. Então vale a pena nós seguirmos a palavra de Deus. Se nós seguirmos a palavra de Deus, irmão, nós vamos ser bem-sucedidos. Não deixe, a segunda lição, não deixe que a soberba tome conta do seu coração. Às vezes, após uma vitória que o Senhor nos dá, nós achamos agora que nós estamos prontos para tudo. Calma, meu irmão. Ore ao Senhor, não faça nada sem consultar o Senhor. Aqui Amazias não orou ao Senhor, e eu tenho certeza que se ele orasse, o Senhor diria que não era a vontade dele, porque os dois povos, apesar de estar separados, eram um só. Eram todos tribos de Jacó, todos tribos de Israel. Não é a vontade do Senhor que eles vivessem a se degladiar, a estar em guerra. Então, aqui Amazias erra porque o orgulho tomou conta do seu coração. Não se julgue suficiente para nada, meu querido irmão. Não faça nada sem consultar o Senhor, porque isso vai acabar mal. Talvez você ache que isso vai demonstrar força, isso vai fazer com que você ganhe espaço, e na verdade isso vai te custar muito caro. Não há ninguém que tenha confiado em si mesmo, que tenha trilhado o caminho da soberba e que tenha sido bem sucedido no final. Não. A soberba, desde antes da criação do mundo, tem levado os homens à queda. Não só homens, aliás, desde antes da criação do mundo, tem levado os seres à queda, né? Levou, antes da fundação do mundo, o diabo e seus anjos à queda, Satanás e seus anjos. E também, após a criação do mundo, o homem confiando em si mesmo, acreditando que se fizesse ali de acordo com o que planejou, se tomasse daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, seria semelhante a Deus, e não foi o que aconteceu, trouxe queda e desgraça. E a terceira aplicação que a gente faz é exatamente essa, que a misericórdia do Senhor, ela triunfa, inclusive, sobre o juízo. O Senhor teria tudo para destruir Israel, mas o Senhor viu a aflição de Israel, teve misericórdia e usou um homem mau, permitiu que Jeroboão II, um homem que fez o que era mal perante o Senhor, para que ele restaurasse os limites de Israel. O Senhor fez isso porque Jeroboão merecia? Não. O Senhor fez isso porque o povo merecia? Não. O Senhor fez isso porque ele é misericordioso. Para pensar, irmãos, quanta misericórdia você tem recebido de Deus, quantas bênçãos você tem recebido de Deus. Se você parar para pensar, você fica constrangido. Talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão que você tem muito mais do que você merece. Isso é a misericórdia de Deus. Por isso, meu querido irmão, neste texto, no capítulo 14, nós vemos a maneira aí como Deus lida. Nós temos o perfil de quando obedecemos a lei, como o Senhor nos abençoa e faz com que as coisas sejam bem-sucedidas. O perigo de quando confiamos em nós mesmos, isso vai levar à queda, à destruição e a todas as consequências graves que isso pode gerar. E nós temos aí como última lição a misericórdia de Deus, mesmo quando o povo anda com o coração desviado. No nosso caso, no nosso país, a gente olha para os cristãos, percebe que os cristãos têm muito mesmo a melhorar. Mas eu acredito, irmãos, que Deus terá misericórdia. Mesmo que o coração não seja inteiro dele, o Senhor terá misericórdia do seu povo, porque ele tem visto o sofrimento do seu povo. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Um grande abraço, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.